Olá, turma. Olá, professor. Nós somos o grupo 5, que falará um pouco sobre as etapas do Tribunal do Júri e a soberania dos vereditos. O grupo é composto pelo Enzo Gabriel, Mariana de Medeiros, Rebeca Lavagnoli e por mim, Vitória Gabriela. Bom, a nossa apresentação está dividida em 6 tópicos, onde eu vou trazer um pouco dessa parte da introdução, dar uma breve contextualizada sobre o Tribunal do Júri em si, né, o surgimento, seus princípios. Em seguida, a gente vai aprofundar no princípio da soberania dos vereditos, como o próprio nome já diz, né? E aí a gente vai trazer um pouco da estrutura e da composição do Tribunal do Júri, as etapas do Tribunal do Júri, alguns aspectos polêmicos e algumas discussões sobre o Tribunal do Júri, e por fim a gente fará a nossa conclusão. Bom, para a gente introduzir o trabalho, é importante a gente falar sobre um pouco da origem do Tribunal do Júri, né? Na doutrina, nada traz sobre uma data exata, um local exato, a forma como se deu esse surgimento de forma assim concreta. E aí a gente tem o professor Nutt trazendo um pouco sobre o que ele interpreta disso, né, dessa criação, onde tem esse trecho aí que eu vou ler aqui para vocês agora, que traz que o Tribunal do Júri, na sua feição atual, origina-se na Magna Carta da Inglaterra de 1215. Sabe-se por certo que o mundo já conhecia o júri antes disso. Na Palestina havia o Tribunal dos 23, nas vilas em que a população fosse superior a 120 famílias. Tais cortes conheciam e julgavam processos criminais relacionados a crimes puníveis com a pena de morte. Os membros eram escolhidos dentre padres, levitas e principais chefes de famílias de Israel. Então, a gente consegue entender aqui que já tinha aquela participação da sociedade nesse contexto. E aí, a gente vai trazer agora uma breve contextualizada como que foi a inclusão do Tribunal do Júri, né? Esse processo de inclusão do Tribunal do Júri no Brasil, onde a gente tem algumas datas, alguns pontos que são históricos e são importantes para a gente conseguir entender em que meados passou, em que meados se desenvolveu o Tribunal do Júri dentro do Brasil, onde a gente tem a sua criação e origem em 1822, né? Instituído no dia 18 de junho de 1822, antes da independência do Brasil e com a influência desse modelo francês que a gente falou agora há pouco. E a composição era por juízes de fato, né? Então eram juízes que compunham isso, eram juízes que julgavam os crimes, os abusos de liberdade, de imprensa, de crimes de opinião. Só que aí, com a Constituição Imperial de 1824, a gente teve essa confirmação do Tribunal do Júri, então ele foi inserido dentro do Poder Judiciário como competência delimitada. E aí, como a República, a gente teve algumas mudanças significativas e também a gente teve alguns marcos históricos que a gente tem algumas épocas aqui, alguns anos que a gente consegue entender o que aconteceu e como que se desenvolveu o Tribunal do Júri. Bom, lá em 1891, as primeiras constituições republicanas foram incluídas com o Tribunal do Júri entre os direitos e garantias fundamentais, só que lá em 1934, ele foi reincorporado à composição e organização do Poder Judiciário. Só que em 1937 ele foi extinto do texto constitucional e em 1938 reintroduzido por meio do Decreto-Lei de 167, mas sem a soberania dos vereditos, que é esse princípio que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente. E aí a Constituição de 1946 trouxe a retomada das eleições democráticas e a reinclusão do Tribunal do Júri entre os direitos e garantias individuais. E as constituições de 1977 e a emenda constitucional de 1969 trouxe um tribunal do júri com uma competência dos crimes dolosos contra a vida, só que sem assegurar a soberania dos vereditos, o sigilo da votação e a plenitude de defesa, que são os princípios que a gente vai adentrar agora. E aí a Constituição de 1988, né, regulada traz, né, o Tribunal do Júri regulado pelo artigo 5º, inciso 38 da Constituição, 406 a 497 do Código de Processo Penal. E a gente consegue entender que o Tribunal do Júri é uma das expressões mais concretas, hoje em dia, da participação popular no Poder Judiciário. E aí a gente tem aqui o artigo 5º trazendo, né, que é reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A gente vai adentrar nesses princípios um pouquinho mais à frente, mas antes disso é importante falar o que são esses crimes de competência do Tribunal do Júri, né? Que é
um dos princípios, que a gente vai adentrar um pouquinho mais à frente também, mas seria o homicídio, que está lá no artigo 122, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal, que inclui tanto as formas simples, qualificadas e tentadas, o induzimento e instigação ou auxílio ao suicídio, que está lá no artigo 122, parágrafo único do Código Penal, e aí a gente tem que, quando há resultado de lesão grave ou morte, o infanticídio, né, que está no artigo 123, e o aborto. E aí a gente tem aqui quais são as características dos crimes de competência do tribunal do júri. Bom, são sempre crimes dolosos, ou seja, com a intenção de causar o resultado ou assumir o risco daquele resultado, e que envolvem a proteção ao direito à vida, que é um dos bens jurídicos mais relevantes dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E a sua abrangência está nessa parte que a gente falou, de forma tentada ou consumada. E aí a gente traz aqui os princípios fundamentais do Tribunal do Júri, onde a gente trouxe o primeiro, seguindo já a ordem, assim, que seria esse princípio da soberania dos vereditos. A gente vai falar aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco mais à frente como um tópico principal, porque é um dos pilares, assim, da apresentação, mas a definição dele é que as decisões que são tomadas pelos jurados, né, que compõem o conselho de sentença, são definitivas no mérito e não podem ser substituídas por outras instâncias judiciais. A importância dela, né, a importância dela é reforçar o papel do julgamento da população como elemento essencial da democracia e impede que as outras instâncias revisem o conteúdo das decisões. E aí a gente traz um exemplo prático disso como, mesmo que haja um recurso, ele não pode alterar o mérito do veredito, apenas verificar as questões processuais ou nulidade daquele ato. E aí a gente tem também o princípio da plenitude de defesa, onde a sua definição é que garante ao acusado um direito da defesa amplo, que vai além da ampla defesa comum no processo penal. Os seus componentes seriam a defesa técnica, que é realizada pelo advogado ou por defensor público, e a defesa material, que é exercida diretamente pelo réu, onde permite que ele exponha ali livremente a sua versão dos fatos, que ele fale, narre, traga a sua narrativa para a questão ali, né? E a relevância dele é realmente assegurar que aquele réu tem oportunidade para conseguir contestar as acusações e apresentar a sua defesa de forma completa. E aí a gente tem também o princípio do sigilo das votações, que a sua definição como todo seria que as deliberações e votações desse conselho de sentença ocorrem de maneira secreta, protegendo a independência e a imparcialidade dos jurados. Ou seja, o objetivo dele é realmente evitar que qualquer influência externa, ou a pressão dos outros jurados, ou a pressão dos jurados sobre os jurados, ocorra, né? E ele garante um ambiente neutro para tomada de decisão. E aí a sua aplicação prática seria a votação realizada numa sala secreta, quando não há essa estrutura adequada, o juiz pode determinar a retirada do público do plenário. E aí a gente tem também esse princípio da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que seria realmente o que a gente falou no começo, então não vou adentrar porque já foi falado, os crimes que são da sua competência. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância geral dos princípios, né? Então a gente tem os princípios como algo de proteção constitucional, garante as cláusulas pétreas, que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, a linha D da Constituição, ou seja, não podem ser abolidos. Traz a legitimidade democrática, porque ele representa a participação direta da sociedade no julgamento dos crimes que violam o direito à vida, e apoia a justiça penal, ou seja, asseguram o equilíbrio entre os direitos do réu e a proteção da sociedade. E agora a gente vai adentrar nesse ponto da soberania dos vereditos, né? Onde a gente tem que, como já foi falado, que a soberania dos vereditos é um princípio que assegura essas decisões do conselho de sentença, que é formado pelos jurados que são leigos, que sejam... E ele serve para que sejam respeitadas e tenham caráter definitivo quanto ao mérito das questões, ou seja, que aquela decisão daquele jurado não possa ser mudada, porque aí meio que fugiria um pouco do conceito de por que a participação da sociedade, né? É um fundamento constitucional, como a gente falou, está lá nos direitos fundamentais, e a essência desse princípio seria o quê? Os jurados, eles decidem com base em suas consciências, e eles não têm obrigação de justificar seus vereditos à luz da lei, doutrina ou jurisprudência. Os tribunais togados, eles não podem alterar o mérito das decisões do júri. E reforça a ideia de que o Tribunal Popular é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e ponto. Então não faria sentido a gente ter um júri popular e ali caber um recurso, porque aí
os tribunais superiores, que seriam os donos do veredito daquela decisão, né? E as relevâncias, né, seria promover realmente a participação dos cidadãos na administração da justiça e tentar conferir legitimidade social ao julgamento, ao permitir que a sociedade exerça um papel ativo no sistema penal. Críticas e reflexões sobre esse princípio, né? Acho que aqui essa crítica é mais um pouco do grupo, e em seguida a gente vai tentar trazer um pouco dessa crítica, esse olhar crítico que o Auri traz um pouco sobre essa questão. Mas a gente pensa assim, e se essa decisão for injusta? Bom, o sistema ele reconhece que erros podem acontecer, mas ele busca tentar corrigir eles sem desrespeitar o princípio. A solução é realizar um novo julgamento, como a gente tem aí nesse caso da Boate Kiss, né? Reafirmando que a soberania do júri, mas como um novo corpo de jurados, então ali vem outros jurados que possam compor esse júri e tentar trazer melhores condições processuais para aquela questão. E aí a gente tem essa questão de equilíbrio entre soberania e justiça, onde a soberania dos vereditos ela preserva a legitimidade do Tribunal Popular, mas ela também deve coexistir com mecanismos que impeçam os abusos ou decisões arbitrárias. E a gente entende também que há muita influência, dependendo do caso, se é um caso que tem grande repercussão, que tenha muita influência midiática dentro disso, né? E aí a gente entra um pouco nessa crítica do Auri sobre isso, onde ele questiona essa argumentação e defende que a participação popular no processo penal, representada por essa presença desses jurados, né, não deve ser confundida como uma verdadeira democracia substancial, porque ele argumenta que o verdadeiro fortalecimento do indivíduo no processo penal se dá por meio das garantias de direitos e do julgamento por um juiz natural, imparcial e profissional, e não por um conselho completo de pessoas leigas, sem necessárias capacitações técnicas, né? Porque ele fala que ali a pessoa não vai conseguir trazer para o julgamento meio que a separação do seu pensamento particular, da sua essência, e não vai conseguir deixar de colocar as emoções dele naquela decisão como um juiz de fato faria. E ele aponta que a sua aplicação prática no Brasil enfrenta graves limitações, tanto que no que diz respeito à qualidade dessas decisões, né, quanto à representatividade e o profissionalismo desses jurados. E a crítica, no entanto, não busca desqualificar o papel do júri como instituição, mas ele tenta reforçar a necessidade de reformular isso para que possa funcionar de uma forma mais eficaz e que esteja diretamente ligado aos princípios constitucionais e realmente o direito fundamental do réu a um julgamento justo e imparcial. E agora a gente fala um pouquinho sobre a estrutura e composição do Tribunal do Júri, onde a gente tem o juiz-presidente, que é um magistrado que ele é responsável por presidir a sessão, garantir a regularidade daquele julgamento, então ele instrui o conselho de sentença, ele coloca ordem ali, né, no tribunal e profere a sentença com base nos vereditos decididos pelo conselho de sentença e assegura que esses procedimentos eles passem a seguir as normas processuais. E aí o conselho de sentença é formado por 7 jurados, sorteados dentre os cidadãos previamente convocado para aquele júri, e aqueles jurados desempenham um papel fundamental de julgar os fatos que são apresentados no processo, decidindo pela absolução ou condenação do réu, com base na sua linha de convicção. E aí a gente tem aqui a formação desse júri, como ela se dá, né? A gente tem essa lista geral de jurados, onde o magistrado responsável por presidir aquela sessão, garantida a regularidade do julgamento, instrui o conselho de sentença sobre os aspectos legais do caso, formula os quesitos que serão respondidos pelos jurados, profere a sentença com base nesses vereditos e assegura que os procedimentos sigam as normas do processo, né? E aí esse sorteio, para cada sessão de julgamento, é realizado um sorteio para selecionar os jurados que ficarão à disposição. E aí, dentre esses jurados, 7 são selecionados, como a gente havia falado. E a gente tem os requisitos para ser jurado e o compromisso desses jurados. Para ser jurado, o cidadão deve atender os seguintes requisitos: ser maior de 18, estar em pleno exercício dos direitos políticos, então ele tem que estar exercendo o seu direito ao voto, possuir idoneidade moral, e além disso é vedada a participação de pessoas com vínculo de parentesco ou amizade íntima com as partes envolvidas no processo. E o compromisso desses jurados, né, antes de iniciar aquele julgamento, é realmente prestar compromisso solene perante o juiz,
prometendo ali, né, ser imparcial e buscar ali basear nas provas, nos depoimentos, nos argumentos apresentados durante a sessão. E aí, o papel dos jurados no julgamento é realmente exercer um papel essencial, né, que é realmente apreciar aqueles fatos e pela resposta dos quesitos formulados pelo juiz. Suas decisões, elas são realmente baseadas em sua consciência e na convicção pessoal dele, né? E aí, em suma, o Tribunal do Júri, a gente vê que é um exemplo claro da democracia participativa, onde a gente tem realmente a sociedade ativa, atuando de forma ativa. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Enzo, que vai falar um pouquinho sobre os procedimentos e vai dar prosseguimento à nossa apresentação. Bom, o procedimento do júri é dividido em duas fases: a instrução preliminar e o julgamento em plenário. A instrução preliminar é a fase que abrange desde o recebimento da denúncia ou queixa até a decisão de pronúncia. Enquanto isso, a segunda fase do rito é aquela que se inicia com a confirmação da decisão de pronúncia e vai até a decisão proferida no julgamento realizado no plenário do Tribunal do Júri. Ou seja, o divisor de águas que separa uma fase da outra é a decisão de pronúncia. Só que, além da pronúncia, também existem outras possibilidades de decisões que podem ser tomadas pelo juiz e que não vão conduzir a essa segunda fase do rito. Essas outras possibilidades são a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Essa decisão é tomada pelo juiz presidente do júri, que é o juiz de direito ou federal titular da vara em questão. Na primeira fase não existem jurados e todas as provas são produzidas na presença do juiz presidente, que ao final vai decidir se envia o réu para julgamento pelo tribunal do júri, que seria a hipótese de pronúncia, ou se ele não envia o réu para esse julgamento, que seriam as decisões de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, que eu vou tratar mais à frente. Ou seja, o processo pode findar logo na primeira fase, conforme for a decisão do juiz. A segunda fase só vai se iniciar se a decisão for de pronúncia. Bom, agora falando sobre os atos da instrução preliminar, depois do inquérito policial, o Ministério Público tem prazo de 5 ou 15 dias para oferecer denúncia, dependendo se o imputado estiver preso ou em liberdade. E se, após decorrido esse prazo, o MP não apresentar a denúncia, então a vítima ou quem tiver qualidade para representá-la pode ajuizar a queixa-crime subsidiária. O juiz, então, vai receber ou rejeitar a denúncia ou queixa, e, caso seja recebida, o acusado vai ser citado para apresentar a defesa escrita no prazo de 10 dias, onde ele já vai arrolar as suas testemunhas, arguir todas as preliminares que ele entender cabíveis, juntar documentos e postular as suas provas. Se a defesa escrita não for oferecida, o juiz deverá nomear um defensor dativo, sob pena de nulidade dos atos posteriores. Depois de feita a defesa escrita, será dada vista ao Ministério Público para se manifestar sobre eventuais preliminares e exceções que tiverem sido arguídas pela defesa, e após esse momento o juiz deve marcar a audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e também para produzir as demais provas postuladas pelas partes. A reforma da Lei 11.689 de 2008 teve como um dos seus objetivos dar uma maior celeridade para o procedimento do Tribunal do Júri. E por isso ela estabeleceu que as provas devem ser produzidas em uma só audiência, o que é algo que o Aury Lopes Júnior critica, já que ele enxerga a possibilidade de que o juiz indefira provas que ele julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, e acabe, assim, subtraindo dos jurados a possibilidade de conhecer determinadas provas. O juiz acabar, digamos assim, agindo como um filtro para impedir que essas provas cheguem nos jurados, o que será algo muito prejudicial para o processo, já que no júri os destinatários finais da prova são os jurados e não o juiz.
Então, essa é uma crítica que o Aury Lopes Júnior tece a essa condensação da produção de provas em uma única audiência. Mas, enfim, na audiência de instrução serão ouvidas nessa ordem a vítima, se houver, né, se ela estiver viva, as testemunhas arroladas pela acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa, depois os peritos. Após isso serão feitas eventuais acareações e o interrogatório do réu, que constitui o direito à última palavra. Com o encerramento da instrução, passa-se ao debate oral, que pode ser substituído por memoriais, dependendo da complexidade do caso. Bom, agora falando sobre a primeira das 4 decisões que podem ser tomadas pelo juiz, a decisão de pronúncia, ela é a decisão em que ocorre o acolhimento provisório da pretensão acusatória, determinando que o réu seja submetido ao julgamento do tribunal do júri. A decisão de pronúncia é uma decisão que não produz coisa julgada material, porque ainda pode haver a desclassificação para um outro crime no julgamento em plenário pelos jurados. O recurso cabível para atacar a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. E, como qualquer decisão judicial, a decisão de pronúncia tem que ser fundamentada, mas por se tratar de uma decisão provisória e que acontece em um contexto no qual quem é competente para julgar é o tribunal do júri e não o juiz presidente, o juiz não pode cometer o erro de acabar condenando previamente o réu. Ele tem que ter muita cautela na linguagem que ele vai utilizar para não contaminar os jurados, por assim dizer, já que eles são facilmente influenciáveis, pelas decisões que vêm de um juiz profissional. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 413 do CPP, o juiz tem que se limitar a indicar a existência do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ou seja, a decisão deve se limitar a um juízo de verossimilhança das alegações feitas pela acusação. Inclusive, o artigo 478 do Código de Processo Penal estabelece a proibição, sob pena de nulidade, de que as partes façam referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. E isso é completamente contraditório com o artigo 472, parágrafo único do CPP, que determina a entrega dos jurados de cópia da pronúncia e decisões posteriores. Conforme o Aury Lopes Júnior argumenta, é um contrassenso você proibir que o acusador e a defesa façam alusão à pronúncia, mas entregar uma cópia dessa decisão para todos os jurados poderem ler. Enfim, pronunciado o réu, o juiz deve declarar o dispositivo legal em que ele julgar em curso o réu e também especificar as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Agora falando sobre a decisão de impronúncia, que é outra possibilidade de decisão a ser tomada pelo juiz, ela é uma decisão que encerra o processo sem julgamento de mérito e é proferida quando o acusador não consegue demonstrar a verossimilhança, da tese acusatória, ou seja, quando não houver elementos suficientes de autoria e materialidade. Só que não há coisa julgada material, porque o processo ainda pode ser reaberto a qualquer tempo, até a extinção da punibilidade, caso venham a surgir novas provas. Ou seja, o grande inconveniente da impronúncia é justamente que ela gera um estado de incerteza, um estado de pendência, por assim dizer. Acaba causando uma insegurança processual muito grande. E, inclusive, na opinião de alguns doutrinadores, como o Aury Lopes Júnior, a decisão de impronúncia seria inconstitucional, porque se não há provas suficientes de autoria e materialidade, a decisão do juiz deveria ser absolutória. Agora, quanto à decisão de absolvição sumária, o artigo 415 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte: o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando: 1, provada a inexistência do fato; 2, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;
3. O fato não constituir infração penal. 4. Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. A absolvição sumária não é uma decisão interlocutória, mas é uma verdadeira sentença e que, por isso, tem que ser impugnada pela via da apelação. E, inclusive, a lei número 11.689, que eu já mencionei anteriormente, ampliou os casos de absolvição sumária, que antes eram limitados só à excludente de ilicitude e de culpabilidade, mas que agora abrange também esses outros casos que eu mencionei ao ler o artigo do CPP. Antes era só as hipóteses na qual havia realmente excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por fim, a última das 4 decisões que podem ser proferidas pelo juiz é a desclassificação, que consiste basicamente no juiz dar ao fato uma definição jurídica diversa. Essa desclassificação pode ser tanto de um crime mais grave para um menos grave, quanto também o inverso. A desclassificação pode ser dividida entre imprópria e própria. A desclassificação imprópria acontece quando opera-se uma desclassificação de um crime para outro crime que continua sendo da competência do júri, de modo que o juiz desclassifica, mas pronuncia. E a desclassificação própria é aquela que conduz a uma outra figura típica que não é da competência do júri, de modo que não ocorre a pronúncia do réu e ele não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Olá, me chamo Mariana e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda fase do Tribunal de Júri. Vamos só relembrar aqui de início a composição dele, que é composto pelo juiz-presidente e pelo conselho de sentença, formado por 7 jurados. A formação do júri se dá sempre através de um sorteio dos jurados a partir de uma lista que ela vai ser previamente organizada. Bom, no primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre a recusa de jurados, que é quando cada parte, tanto a acusação quanto a defesa, tem o direito de recusar até 3 jurados sem justificativa. Essas recusas sem uma motivação, sem uma base, elas são chamadas de recusas peremptórias. Mas nós também temos recusas justificadas, e elas podem ser feitas tanto em caso de suspensão ou incompatibilidade. O estouro de urna é uma outra etapa que ocorre quando não há jurados suficientes para compor o conselho de sentença. A solução, nesses casos, é a utilização de jurados suplentes ou a convocação emergencial de cidadãos. Temos também o desaforamento, que é a transferência do julgamento para outra comarca, e por determinados motivos. E aqui a gente colocou uns exemplos, como risco à imparcialidade do júri, preservação da ordem pública ou dificuldade em reunir um número mínimo de jurados. Nós temos também a instrução em plenário, que ela é composta por meio de 3 etapas: interrogatório do réu, oitiva de testemunha, acusação e defesa, e a apresentação de provas. Nós também temos os debates orais, que são as argumentações finais da acusação e da defesa. A duração desses debates vai até 1h30, cada parte com direito à réplica e tréplica de até 1 hora. Temos também a sala secreta, que é quando os jurados vão se reunir e vão responder aos quesitos de forma sigilosa. E a decisão ela é tomada por maioria simples. Nós também temos a etapa da quisitação, que basicamente é uma série de perguntas formuladas sobre o caso. Aqui a gente colocou também alguns exemplos de quesitos, como: o crime foi cometido? O réu é o autor? Existiu alguma causa de absolvição? Pode ocorrer também a desclassificação, que é quando os jurados eles entendem que o crime não é doloso contra a vida. Aí a competência ela é deslocada para o juiz-presidente. E por fim nós temos a sentença, que é quando o juiz-presidente ele vai ler a decisão dos jurados e, se necessário, ele vai fixar uma pena. A sentença é fundamentada sempre com base na decisão do conselho de sentença.
Dando prosseguimento ao trabalho, eu fiquei responsável por falar dos aspectos polêmicos e discussões sobre o Tribunal do Júri. Antes de mais nada, é muito importante ressaltar a grande importância histórica que o Tribunal do Júri teve. Ele foi criado num momento onde o soberano tinha grande poder sobre o poder judiciário, né? Então, ele foi criado exatamente como um instituto para tentar trazer uma maior imparcialidade e uma limitação do poder estatal. E mesmo depois que a gente para de falar de soberano, né, essa ideia de soberano, a gente teve durante muito tempo no nosso país um poder executivo muito mais forte e que influenciava demais o poder judiciário. Então, isso mostra a importância de um tribunal do júri construído pelo povo para tentar limitar esse poder. Além disso, o Tribunal do Júri tem uma grande importância, que é a busca de uma promoção de uma democracia direta, né? O poder judiciário é o poder que não tem muito essa participação da população, porque não são eleitos, né? As pessoas do poder judiciário não são eleitas pelo povo, então foi uma busca por essa democracia mais direta. Como visto, o Tribunal do Júri é cláusula pétrea, está no artigo 5º, inciso 38. Então, nenhuma crítica em relação a acabar com o Tribunal do Júri, porque isso nem seria possível. As críticas aqui são em relação a alterações na legislação, dado que a organização do Tribunal do Júri é de âmbito legal, então conseguiria fazer uma alteração legal sem deixar de assegurar o que a Constituição fala, né? Que é o sigilo das votações, a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O primeiro ponto que a gente trouxe aqui foi a influência midiática nos vereditos. Mesmo que a gente tenha um momento onde um caso tem uma repercussão midiática muito grande, principal influência em relação ao julgamento antecipado dos réus, né? Você ouve por muito tempo, os jurados ouvem por muito tempo informações que às vezes não são verídicas ou que são verídicas, mas que são na parte de investigação, na parte pré-processual, e acaba que essa informação fica internalizada neles e quando eles vão dar a sentença, né, eles vão proferir a decisão deles, acaba que às vezes já vai com um julgamento prévio, nem ouve as provas, nem tentam, nem estão, não tem nem a possibilidade de mudar uma convicção prévia formada. E mesmo nos casos que não chegam a um âmbito midiático muito grande, a gente tem uma ideologia combativa muito grande na nossa sociedade. A ideia do direito penal máximo, onde que se a gente punir, a gente diminui a quantidade de crimes. Então isso acaba que isso é imbuído na nossa sociedade. Então, mesmo que não seja um caso famoso, a mídia tem essa influência de imbuir cada vez mais e mais essa ideia de direito penal máximo na sociedade. E o terceiro ponto é uma carência das garantias orgânicas da magistratura, né? Então, se você tem, a gente constitucionalmente tem as garantias orgânicas para o juiz exatamente para impedir a influência, seja midiática, social, econômica, política, que as decisões dos juízes podem sofrer. No caso dos jurados, eles não têm essas garantias, então estão muito mais suscetíveis a essas influências. Em relação à falibilidade, a gente tem a questão que a margem de erro se potencializa exponencialmente quando a gente está falando de pessoas que não têm o conhecimento legal, nem dogmático mínimo para tomar uma decisão jurídica, né? Que tem recortes, moldes jurídicos. E além dessa crítica da questão técnica, a gente tem a falta da estrutura psicológica mesmo, que você tomar e estar à frente de uma pessoa que está sendo acusada, estar à frente de uma pessoa que está sendo acusada de um crime às vezes hediondo, acaba que se você não está acostumado a esse tipo de coisa, você toma decisões muito mais emocionais do que deveria ser. Aqui a gente não está falando que as decisões dos juízes não são falhas. Na verdade, a gente não... Muitas vezes as decisões dos juízes são falhas, mas ainda dentro de uma moldura técnica muito maior do que a decisão de uma pessoa leiga. Em relação a esse ponto, mais do que o desconhecimento de processo, né, da legislação, a gente tem um desconhecimento do processo. As provas não são, na sua maioria, na cultura do Tribunal do Júri do Brasil, construída dentro daquele momento do júri.
Então isso acaba que o jurado vai e julga muito aquém das provas constituídas no processo. A doutrina fala que uma das soluções para isso poderia ser o escabinato, né? Então a mistura de jurados leigos com jurados técnicos, ou o tribunal do júri funcionar como um assessoramento ao juiz, que para mim não faz nenhum sentido, a partir do momento que um juiz, pouquíssimos ouviriam o que jurados leigos têm a falar. Em relação ao ponto da arbitrariedade das decisões, é importante que a gente relembre a questão do princípio da decisão por íntima convicção. A partir do momento que os jurados não precisam motivar as suas decisões, eles não são obrigados a decidir conforme provas. Muitas vezes eles decidem conforme informações constituídas na fase do inquérito, ou às vezes até por convicções próprias, pessoais mesmo. Porque se eu não preciso motivar, eu não sei como ele decidiu, né? Então, acaba que também vai influenciar muito na questão do duplo grau de jurisdição. E não vai caber embargo de declaração, obviamente, porque a partir do momento que você não precisa motivar, você não vai ter decisão obscura nem nada do tipo. E é interessante, né? Porque a partir do momento que um juiz toma uma decisão imotivada, ou não justifica muito bem essa decisão será nula. Ou caberá o embargo de declaração, ele vai ter que motivar melhor a decisão. Mas no caso do tribunal, não. A decisão é plenamente possível, na verdade é assim que funciona. Em relação ao duplo grau de jurisdição, a gente tem que relembrar a questão da soberania dos vereditos, então não pode, em segundo grau, se discutir o mérito, né, do julgamento, se é imotivado, nem teria como essa possibilidade. Caberá recurso em relação à dosimetria, então a decisão pelo juiz singular, e aí nisso cabe recurso à segunda instância, e também cabe recursos de apelação em razão de decisões manifestamente contrárias às provas dos autos. Mas você, nesse caso, se for acolhido esse recurso, será constituído um novo tribunal do júri e será feita uma nova decisão. Mesmo se essa decisão for contrária aos autos, às provas dos autos, não caberá um novo tribunal do júri. Então, é bem falho em relação a esse ponto. E também cabe revisão criminal. Mas a revisão criminal tem um rol taxativo das circunstâncias onde ela é cabível, e então é um recurso, é muito difícil que realmente exista uma revisão criminal. A doutrina fala como soluções para a arbitrariedade das decisões um questionário onde cada jurado teria que motivar a sua decisão, assim como funciona em países europeus como a Espanha. E em relação ao duplo grau de jurisdição, essa motivação já possibilitaria algum tipo de recurso, se a legislação assim prevesse. Mas acaba que, em relação ao duplo grau de jurisdição, a doutrina não traz nenhuma solução para isso nos recortes legais, né? Precisaria ter uma alteração legal bem importante para modificar esse tipo de problema. Em relação ao indúbio pro réu, a gente tem que o indúbio pro réu é uma premissa hermenêutica para o direito penal, porque você interpreta em benefício do réu. Em relação no processo, essa premissa é em relação às provas, né? Se você não tem provas constituídas em relação à materialidade e autoria, você tem que pensar que o indúbio pro réu, no sentido, se não existir essas provas e tem a certeza, a convicção de que ele realmente é o culpado, você não pode condenar. Então, a doutrina fala de dois momentos onde esse indúbio pro réu é violado no tribunal do júri. O primeiro é a decisão de pronúncia, né, que se o juiz pode pronunciar o réu, mesmo existindo a dúvida. Então, se tem a dúvida, ele aplica o indúbio pro societá e deixa que o tribunal do júri passe a decidir. E o segundo momento de violação é a decisão dos jurados por 4-3. A doutrina fala que por 4-3 você tem só um jurado decidindo a condenação do réu, né? E aí sugere colocar mais um jurado, dessa forma ficariam 8 jurados, e caso 4-4 tivesse empate, a dúvida razoável, ele seria inocentado.
Caso tivesse 5-3, aí sim ele poderia ser condenado, mas aí existiria a diferença de 2 jurados, né? O que diminuiria a possibilidade de só um jurado tomar uma decisão equivocada. Então é isso, esse foi o nosso trabalho. A gente tentou trazer tanto as questões legais quanto algumas críticas, exatamente para enriquecer o nosso debate sobre o Instituto historicamente tão importante na nossa sociedade e que continua funcionando ainda em moldes do século XVIII, e é isso que a gente tentou mostrar, que precisa sim ter modificações legais importantes em relação à organização. Em 2008 teve a promoção de alterações legais, mas que ainda não foram suficientes para sanar algumas coisas que são flagrantemente contrárias à nossa Constituição e ao nosso Código de Processo Penal e nosso Código de Processo de Código Penal e Processo Penal em relação aos princípios e garantias.